Como lidar com os pensamentos ansiosos? Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, tô de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje eu invadi aqui a sala do Saulo, a minha sala tá com muito sol, então a gente tá aqui hoje. Pessoal, quem aqui não tem o hábito de ficar muito preso, assim, muito tempo nos seus pensamentos, né? Pensando se vai conseguir fazer determinada tarefa, né? Em como que vai ser, ou pensando em como que foi tal coisa, ou da forma que poderia ter agido. Enfim, a nossa cabeça foi feita para pensar. Tal qual o coração é feito para bater, o pulmão é feito para respirar. Então, os pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. O problema é quando esses pensamentos são mais negativos ou ansiosos e aversivos, né? E aí é comum que as pessoas tenham a necessidade de tentar se livrar deles. Então, da mesma forma que não adianta eu chegar pro meu coração e falar, vai, para de bater, porque eu não tenho controle sobre isso, nós também não conseguimos impedir a nossa mente de pensar. Os pensamentos, eles são como manifestações do nosso organismo diante de determinadas contingências, né? Ou seja, situações. E por isso não adianta ficar brigando para não pensar, ou ficar tentando mudar, ou então ficar tentando controlá-los, porque isso não vai ser possível. Então o desafio aqui envolve o que eu faço, qual é o meu comportamento diante desses pensamentos. É isso que muda tudo. A maioria das pessoas tenta fugir de situações que podem aumentar o desconforto causado por esses pensamentos. E para entender isso, nós precisamos antes falar sobre o medo. Então, o medo pode ser explicado como um conjunto de respostas das glândulas dos nossos músculos diante de algum objeto temido. Então, eu tenho uma aceleração do coração, posso suar frio, uma sensação de frio na barriga, boca seca, né? Às vezes pode me dar aquele branco. No caso da ansiedade, as respostas fisiológicas do meu corpo são muito semelhantes à que a gente apresenta quando tem medo. Só que essas respostas acontecem na ausência do objeto temido. Enquanto no medo eu tenho algo ali, né, um leão que está me olhando, ali na ansiedade, pequenos estímulos, e aqui entra pensamento, lembrança, sentimento, eles já podem ser relacionados a estímulos aversivos, né, como situações, lugares ou pessoas. O avanço da tecnologia, ele é um exemplo bom disso. Ele faz com que as informações corram numa velocidade muito absurda, fazendo com que a gente vivencie tudo em tempo real, o que impacta a gente ainda mais e leva a gente a uma sensação de estar muito próximo do perigo. Assim, é natural que a gente comece a ter mais pensamentos ansiosos, mais pensamentos negativos. E é assim que então começa a desenvolver o que a gente chama de uma esquiva experiencial. O que é isso, né? A pessoa, ela vai se engajar em comportamentos de fuga e esquiva dessa experiência. Então, os indivíduos com padrões de ansiedade, eles tentam se esquivar não só das situações que geralmente foram aversivas, mas também de outros eventos relacionados a elas, né? Mas principalmente, eles tentam evitar aquela sensação de ansiedade em si. E aí, é só a gente avaliar, pessoal, né? Se eu tento me esquivar, fugir das situações, né? Será que isso funciona para mim? Você pode até falar, Maria Fernanda, eu odeio falar em público, portanto eu não fui naquela festa de aniversário, passou aquela angústia que eu estava sentindo. Tudo bem, então num primeiro momento sim, né? Quando eu desisto de algum lugar, eu fico mais tranquila. E aí a angústia, aquele sentimento dá uma diminuída. Então tá, a curto prazo funcionou, mas parcialmente. Porque você deixou, por exemplo, de ir no local onde você deveria, você deixou de encontrar amigos, você deixou de estar naquela festa. E a longo prazo? Você acha que funcionou? Então, assim, você acha que na próxima vez você vai ter mais coragem ou você vai ficar ainda mais inseguro e vai passar a evitar cada vez mais eventos parecidos como esse? É exatamente isso que acontece. Então, fugir não funciona. Nós precisamos dos mecanismos fisiológicos da ansiedade, né? Eles são importantes para a nossa sobrevivência.
É graças a essas sensações, né, que a gente consegue lutar ou fugir diante de um perigo, né? Então não adianta a gente querer controlá-los, né? É só a gente pensar na metáfora da dor de cabeça. Imagine que vocês estão com uma forte dor de cabeça e é tão forte, vocês não sabem mais o que fazer, que vocês começam a bater na cabeça para tentar fazer a dor passar, apertar forte e tudo mais. Se vocês procurarem um médico, a primeira coisa que o médico vai falar é: eita, parem de bater na cabeça, porque isso só tá fazendo a dor piorar. Então, bater na cabeça aqui é comparado a tentar controlar os sentimentos e os pensamentos. Ou seja, quanto mais tentativa de controle eu faço, mais eles vão continuar. É uma tentativa que não é boa, ela é falha. A nossa mente, para vocês entenderem, ela não funciona por subtração, né? O nosso pensamento, ele funciona só por adição. Então eu não consigo deletar informações que me trazem desconforto. Uma vez que eu vi, né, o meu cérebro ele vai olhar ainda mais para o negativo porque ele quer me preservar. Então, para vocês entenderem melhor, eu posso virar para vocês e falar assim: fechem os olhos e agora eu quero que vocês não pensem de forma alguma num bolo de chocolate quentinho saindo do forno, ainda com aquela fumacinha, uma cobertura de chocolate derretido em cima, cheio de granulado. Vocês conseguiram não pensar? Se bobear, a gente consegue imaginar até o cheiro e o sabor do bolo. É impossível controlar os nossos pensamentos e sentimentos. Então, quanto mais eu busco controlar pensamento, controlar sentimento, falar não vou pensar, mais eles se intensificam. Então, quanto mais eu faço esforço para não pensar em algo, mais o meu cérebro vai adicionar detalhes para que eu lembre daquilo. Então, se eu vejo uma reportagem, fulano comeu uma pipoca lá no Japão e engasgou, acabou morrendo. Eu vou pensar sempre nisso quando eu for comer pipoca. Então, a gente vai adicionando cada vez mais informações para a gente se preservar, só que os alertas para o nosso cérebro vão aumentando cada vez mais. Aí vocês podem me perguntar: mas Maria Fernanda, se fugir não funciona, se esquivar não funciona, se tentar controlar os pensamentos também não, o que eu faço? Aceite as sensações e os pensamentos. Então, quando a gente experimenta lembranças, sensações desagradáveis que a gente já viveu, nós precisamos lembrar que, por pior que elas sejam, elas fazem parte da nossa história e, infelizmente, não podem ser mudadas ou esquecidas. Mas nós podemos mudar, por exemplo, o impacto que elas causam na gente. Nós podemos mudar o comportamento que a gente apresenta quando as experienciamos. Então, lembre-se que as emoções, quando elas acontecem, elas vêm e vão, elas não são permanentes. Por isso, veja a sua vida com coisas boas e ruins, mas você é muito mais do que isso. Sendo assim, diante de um pensamento ansioso ou negativo, primeiro nós temos que aceitá-lo e reconhecê-lo. Né? Identifique que você está com aquele pensamento ou sentimento: poxa, aquele pensamento chato apareceu aqui. E aceite que você não consegue mudar isso agora, tá? Isso faz parte da vida, pensar faz parte da vida e isso é uma reação do nosso corpo. Ter pensamentos e sensações ruins é importante para a gente também, mas a gente tem que entender que nós não somos necessariamente o que pensamos. Então, assim, o nosso pensamento é igual ao Google. Eu posso colocar qualquer bobagem ali que o Google vai me dando um monte de pesquisa, né? Ele vai se ramificando e por isso o nosso pensamento, assim como o Google, não é nada confiável. Eu tenho que ver se é verdadeiro aquilo, se aquela fonte, né, é de confiança, se aquilo procede mesmo que está escrito. Então, o meu pensamento, ele não significa que ele é um presságio, um sexto sentido, né? Muitas pessoas deixam de fazer algo só por pensar de forma negativa, né? Só que porque o pensamento ansioso, ele vai criar na minha mente sempre um cenário pior. Então, assim, uma coisa sou eu, Maria Fernanda, tendo um pensamento negativo, e aí eu enxergo de acordo com ele. Então, eu não vou na festa, porque já pensou se eu não conheço alguém, se eu cair
saio na frente de todo mundo, se eu fico vermelho todo mundo percebe. Não, é melhor eu ficar em casa. Então, essa sou eu acreditando no meu pensamento. Ou eu posso pensar assim: não vou na festa porque eu posso ficar constrangido. Opa, olha só, aquele pensamento negativo pessimista está vindo na minha mente. Mas tudo bem, só é um pensamento desagradável. É natural que eu apresente ele, porque eu vou numa situação onde eu vou me sentir fora da minha zona de segurança. Então esse pensamento vai vir. Mas tá bom, eu não vou dar bola para ele. Ele não é nada além de um pensamento. Não é sexto sentido, não é presságio, é apenas um pensamento negativo. E por isso muitas pessoas se prejudicam. O meu corpo, ele não consegue distinguir, né, fazer uma diferença entre o que eu penso ou o que eu vivo. Então, o que é um perigo real, como por exemplo, eu quase ser atropelada na rua, ou uma preocupação de repente eu passar uma vergonha na festa. Se eu deixar meu pensamento livre, leve e solto, ele na maior parte das vezes vai ser catastrófico, ainda mais se eu sou ansioso. E aí eu corro o risco de ficar sempre ruminando, de ficar preso num looping de pensamentos, né, recorrentes sobre aquele tema. E esse pensamento ruminante, ele não é um pensamento lógico. Ele fica acontecendo na minha cabeça 1 milhão de vezes. Ele não é um pensamento que tem começo, meio e fim, e por isso ele não resolve o meu problema. Eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, né? Fica um caminho aberto na minha mente. E aí eu gosto de dar o exemplo assim: compare esses pensamentos ansiosos como se fosse um vizinho indesejado. Tem um vídeo muito legal que retrata isso em forma de quadrinhos e eu vou deixar o link dele aqui nas descrições. Mas e o que o vídeo mostra é assim: imagine que você está dando uma festa e você chama as pessoas que você mais gosta, as pessoas que são mais importantes para você. E aí você está curtindo a festa e de repente toca a campainha e fala: opa, esqueci de alguém. E quando você abre, é aquele seu vizinho mal-humorado, que não toma banho, que tem bafo, que faz piada sem graça. E ele entra de penetra na sua festa, ele nem te pergunta. Você fica esperando, prestando atenção, esse vizinho incomoda todo mundo, isso te incomoda, você fala: não, eu vou expulsar esse cara. Você fala: olha, vizinho, você não foi combinado, você vai embora. Você tira o vizinho. Depois, ele pega e ele volta para sua festa de novo, porque esse vizinho é chato. E aí lá na festa, ele incomoda de novo as pessoas, você vai lá e expulsa ele de novo. Para garantir que esse vizinho não volte, eu decido ficar lá de guarda na frente da porta da minha festa e pronto. O vizinho não volta, porque ele tá vendo que eu tô ali, ele não vai entrar. Mas eu começo a ouvir e vejo que tá todo mundo se divertindo, curtindo a festa, e só eu que tô preocupada pro vizinho não entrar, que não tô. Então, é isso o que acontece. A partir do momento que eu vejo que eu tô ali na porta, impedindo meu vizinho de entrar e vejo que eu não tô aproveitando a festa, e eu falo: bom, então pelo menos eu vou lá ver se os convidados estão bem. O vizinho volta e eu entendo que assim, poxa, eu tenho duas opções, né? Ou eu vou ficar lutando com esse vizinho, o que vai acabar com a minha festa, ou eu vou deixar ele entrar e vou tentar aproveitar a festa mesmo na presença dele. E depois, conforme eu vou aproveitando a festa, eu vou notando que esse vizinho até que tem algumas pessoas que riem da piada dele, até que ele não me incomoda tanto. Ele é desagradável? Sim, ele é. Mas eu já consigo aproveitar mais a festa. Então é assim que a gente tem que olhar para todos esses pensamentos indesejados. Eles vão vir, eles vão me causar um certo desconforto, mas eu consigo aproveitar. E quanto mais eu vou praticando isso, mais eu consigo não dar bola para esses pensamentos. E eu acho importante ainda acrescentar que muitas vezes a nossa atenção ela acaba ficando voltada ou para pensamentos acerca do futuro ou do passado. E aí a gente acaba ligando sem perceber o piloto automático para o presente, para as atividades do dia a dia, né? Elas acabam sendo realizadas com um certo distanciamento. Isso, por um lado, nos afasta de situações ruins, mas por outro também nos distancia de situações de prazer e satisfação. E é por isso que o mindfulness tem ganhado tanta importância. No mindfulness, que é uma das técnicas de meditação, né, o que acontece? A gente realiza um treino de atenção plena. Nós ativamos os nossos sentidos
para que a gente possa vivenciar aquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então, é um exercício de convidar ali no Mindfulness os pensamentos a se retirarem, a ficarem quietinhos ali do lado, onde eu estou ativando mais os meus sentidos. Então, uma dica aqui é, você pode pegar, por exemplo, um pote com morangos ou um cacho de uvas e aí pegue uma fruta de cada vez. Olha para aquela fruta, percebe a cor, o tamanho, a textura, sente o cheiro, dá uma primeira mordida, repara no sabor que você sente, experiencie essas sensações. Um outro exercício que ajuda muito é tomar o banho, né? O banho, quase nunca a gente toma banho prestando de fato atenção no banho, né? Geralmente a gente toma banho pensando no chefe, no que foi falado no trabalho, no que eu falei para a esposa. A gente brinca, a gente leva todo mundo para dentro do banho junto com a gente. Quando eu estou ali no banho e presto atenção na água caindo no meu corpo, no cheiro do sabonete, na textura que minha pele fica quando eu me ensaboo, eu consigo vivenciar de fato aquele banho e saio muito mais relaxada. Então, pessoal, esse vídeo serviu para dar várias dicas para vocês de como lidar com esses pensamentos mais ansiosos, mais negativos que aparecem na nossa mente. Se possível, tente assistir esse vídeo várias vezes, porque em cada momento é um vídeo com bastante dica, então às vezes a gente não consegue absorver tudo na primeira vez que a gente vê. Se você tem alguma outra dica do que você faz e funciona para ajudar a controlar os seus pensamentos de ansiedade, coloca aqui nos comentários que você pode estar ajudando outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem com mais um tema. Eles acabam sendo experimentados com o passar do tempo. Então tá, aqui. Olha só, eu tô Só um minuto. Chegou. Ele tá engasgado, ele queria tossir, ele tava se Ah, segurando. coitado. Estou identificando.